Temos um painel composto por Celeste Agatong, Presidente do Banco Português de Fomento, Álvaro Beleza, Presidente da SEDES, Eduardo Catroga, Economista, ex-Ministro, Gonçalo Saraiva Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E começo por si, Celeste Agatong. O Banco Português de Fomento é uma instituição que foi criada, no fundo, para dinamizar o nosso tecido produtivo, para apoiar as empresas. Nem sempre foi compreendida a sua missão, houve pessoas que questionavam a sua utilidade, há quem também diga que começou de forma lenta. O que é hoje o Banco de Fomento e o que é que podemos esperar em termos de papel que vai desempenhar no próximo ano? Muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Portanto, o Banco de Fomento foi constituído há 2 anos, teve o azar de ter tido a Covid no meio e, portanto, ficou completamente paralisado a distribuir os apoios da Covid e que abrangeram um número muito grande de empresas, desde as micros, as médias e as grandes empresas. Portanto, foi uma tarefa que era mesmo necessário fazer e, portanto, toda a gente esteve concentrada naquilo. E como o Banco de Fomento não foi constituído a partir de nenhuma instituição financeira verdadeira, tinha uma mais ou menos que era o IFD, e o Banco de Fomento é uma instituição financeira, é uma sociedade financeira, o que temos que fazer é preparar os alicerces de uma instituição financeira de acordo com os regulamentos do Banco de Portugal. E porquê é que isto é importante? Isto é importante para sermos reconhecidos internamente e externamente, pelo nosso regulador, mas também externamente, na possibilidade de podermos alavancar fundos, ir ao mercado e termos rating internacional para irmos buscar fundos para exatamente termos aquelas várias missões que temos que fazer, sendo que estas estruturas também são essenciais para canalizarmos alguns dos instrumentos comunitários que exigem que estas estruturas estejam em marcha. E, portanto, o nosso trabalho, usámos uma palavra no nosso plano e orçamento chamado refundar o banco, e houve pessoas que não gostaram do nome refundar, mas realmente o que a gente está a fazer é o banco. E, portanto, temos um plano que foi aprovado apenas no último dia, antes de irmos para férias, eu digo quase no último dia, no dia 28, mais ou menos por aí de julho, e que é a nossa autorização para podermos contratar pessoas. Temos um plano aprovado, podemos levar estas medidas e esta carta à Garcia e, portanto, estamos com 6 meses para fazer isso. Mas não, em 6 meses não vamos fazer. O nosso objetivo é 2024. Temos as bases para podermos pedir rating internacional. Há pouco o Dr. Nuno Amado, há pouco, no painel anterior, dizia que mais importante do que ser muito rápido é fazer bases sólidas. É isso que estão a fazer neste momento, então? É isso que estamos a fazer e é começar a lançar. Portanto, temos já um programa de recrutamento de cerca de 40 pessoas. Temos, neste momento, estabilizado os órgãos do banco e todas as pessoas que estão na Comissão Executiva têm experiência de gestão bancária, o que é muito importante. Portanto, não são diretores centrais que tenham ido para lá, mas já estiveram em boards dos bancos ou de outras instituições financeiras, portanto, estão habituados a fazer isto nos trabalhos de onde vieram, portanto, têm experiência. E na parte que é muito importante hoje em dia do banco, que é tudo o que tem a ver com tecnologias, acabámos de assinar um protocolo com a Inesctec, com vista a fazer um diagnóstico da situação e exatamente lançarmos os passos que precisamos, porque aí também é uma zona de falha muito grande e sem tecnologia hoje em dia não há bancos. Portanto, não é fazendo Exceis à volta de vários departamentos que a gente chega lá e, portanto, é tem que haver uma infraestrutura, tanto humana como técnica. Humana e técnica necessária, mas temos tido uma coisa que eu gostava de referir aqui, que é nos 40 concursos que lançámos para a entrada de pessoas no banco, tivemos cerca de 150 candidaturas, e muito boas, o que nos deixa assim, as pessoas estão a acreditar que o projeto é para ir para a frente, porque não há candidaturas se não houver interesse no projeto. Portanto, ainda não fizemos a seleção, estamos a fazer o processo de seleção, mas ter 150 candidaturas numa coisa que às vezes todos dizem, só se diz mal, não se diz uma palavra positiva, achamos que é uma coisa muito importante estas 150 candidaturas que tivemos. E, portanto, estamos neste ponto e o nosso objetivo é realmente, no próximo ano, temos isso. Gostava só de referir mais uma coisa, que é o próximo ano 2024, quais são as nossas prioridades, para além desta. Que é nisso que eu lhe ia perguntar, quais são as grandes linhas de ação que vão ter no próximo ano? Esta é a principal. Temos a primeira, que já foi este ano, são as verbas do PRR, e que temos
75% do montante já aprovado. E, portanto, a nós não nos basta aprovar. Portanto, nós vimos todos do setor privado e, portanto, está numa torre de marfim à espera que os clientes batam à porta. Não é a forma que a gente sabe trabalhar, mas era a filosofia que estava lá. Aliás, como em outros organismos do Estado. E, portanto, o que nós queremos é dinamizar isto ao máximo. Atualmente, a CEO tem estado a fazer um roadshow pelo país, com as várias capitais de distrito. Acabámos de assinar protocolos com vários bancos para divulgar, para nos ajudarem a divulgar em interesse de ambas as partes os produtos do PRR, porque não é só nosso interesse, os bancos também têm interesse em poder conjugar os seus interesses em operações que podem ser conjugadas e, portanto, estamos a dar formação a vários bancos, às redes comerciais e temos uma estrutura montada para que as operações cheguem ao banco, identificadas, e, portanto, ajudem também a dispersão desta informação junto do mercado. E, portanto, este é o principal. Gostávamos, durante o próximo ano, os nossos números serem bastante bons relativamente não só aos fundos que estão através dos intermediários financeiros, mas daqueles que chegam às empresas. É importante dizer-vos que isto não basta uma operação aprovada, tem por trás um investimento e só se atira dinheiro à medida que se vai fazendo o investimento, o que é uma boa prática. Portanto, quando eu vejo, não pagaram às empresas, não pagamos porque o projeto demora 18 meses, 24 meses, e, portanto, mesmo que tenha sido aprovado, demora o seu tempo de estruturação. Portanto, este é o primeiro ponto, é gastar ao máximo os PRRs e bem gastos. Segundo ponto, vamos ter uma negociação que esperamos fazer até ao fim do ano, que é do InvestEU, que é o ex-plano Juncker, de verbas importantes, em que uma parte dessas verbas serão alocadas a permitir-nos dar garantias a empréstimos, nomeadamente os que estão relacionados com a sustentabilidade e também a empresas. Portanto, são estes os nossos drivers concretos. Se me perguntar assim, tem mais algumas ideias, nós temos imensas, mas temos que fazer bem. Ou seja, nesta fase é acabar de lançar os alicerces. A parte principal é fazer equipa. bem esta parte, temos as garantias mútuas também, que são muito importantes, aquilo que está a funcionar, que funcione bem e melhor. Temos o InvestEU, que é outro programa importante para nós, e o que precisamos a partir de agora é depois, no ano a seguir, ou até ao final do próximo ano, ter a possibilidade de fazer uma emissão de obrigações em mercado, seria fantástico. Eu dizia, tínhamos aí um prémio. Ainda hoje de manhã o Dr. Álvaro Santos Pereira falava daquilo que são, no fundo, os riscos para a economia global e também na necessidade de reformas e de investir a sério, também investir a sério em áreas como a sustentabilidade e a tecnologia. Há condições em Portugal para que as empresas que queiram realmente investir nessas duas áreas, mas investir para crescer, e vejam isso como uma oportunidade, possam fazê-lo? Eu acho que hoje em dia, com as verbas todas que há e os múltiplos programas, só ouço falar de sustentabilidade, descarbonização, verbas, dinheiros, etc., há muita coisa, que às vezes não é tudo bastante bem articulado, porque mesmo os nossos próprios programas do PRR, que estamos a distribuir em capital e quase capital, privilegiam esses setores de atividade. Portanto, este é o primeiro ponto. Agora, chegar às mid-caps é mais fácil, chegar às PMEs é mais difícil. Mas também vejo a necessidade das empresas exportadoras de grande dimensão de terem os seus fornecedores também devidamente licenciados nessa parte do ESG. E, portanto, acredito que uma parte das PMEs poderão vir a ter um caminho mais facilitado se houver essa cooperação entre setores de atividade, porque vai ser necessário esses aspectos serem salvaguardados. Mas não é um trabalho fácil e não é barato. E, portanto, as empresas têm que ganhar eficiência para poderem ter aqui um custo adicional, pelo menos durante os primeiros anos. Nós, no banco, já nos projetos que estamos a analisar, estamos a pôr algumas obrigações relativamente a tudo o que tem a ver com governance, sobretudo, que é o primeiro. O G, que é o último, naturalmente devíamos pegar primeiro, porque não faz mal nenhum todas as empresas portuguesas começarem por ter boa governance, e falta há muitas governance, e eu acho que isso é essencial. Fala-se muito na parte ambiental, mas menos não só ambiental, mas social, na parte da organização da empresa, transparência, uma série de princípios que têm que ser respeitados, até para a sua própria transação, ou para entrarem capitais de risco ou investidores institucionais, é um aspecto que geralmente está pouco salvaguardado. Ninguém sabe muito bem como é que aquilo funciona, ninguém tem ideias sobre as regras,
tudo isso devia ser muito trabalhado e nós próprios estamos muito em contato com o Instituto Português de Corporate Governance para tentar ver o que é que também podemos que os mecanismos influenciar na nossa atividade. O G. A parte social, formação e toda a parte social, eu considero que é capaz de ser mais fácil. A parte mais difícil é exatamente a parte ambiental. E ainda hoje desconhecemos bastante quais serão as regras que vão ser adotadas dentro da União Europeia. Sabemos que há de haver regulamentos e mais regulamentos e mais regulamentos, mas ninguém sabe exatamente o que é que são, nem as grandes empresas sabem completamente. Portanto, aí há um desconhecimento. Mas se houver já uma preocupação, já é um bom caminho. Já é um passo positivo. Ainda vamos voltar a alguns desses temas na próxima ronda. Entretanto, eu passar a palavra ao Álvaro, a quem pergunto algo completamente diferente, e que tem a ver, no fundo, com aquilo que espera em termos de situação política no próximo ano, e até porque é médico, o impacto que, por exemplo, a crise que nós vivemos no sistema de saúde pode ter, e não só em outras áreas da administração pública, podem ter nessa situação. Primeiro que tudo, agradecer ao Filipe e ao Jornal Económico o convite para estar aqui, com muito gosto. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, eles são de luxo, eu sou aqui o médico que vim agora de Santa Maria, aqui dizer umas coisas a Carcavelos. Mas, e o 7º aniversário, o número 7 é um número de sorte, é um número bom para Portugal, não é? Não é por acaso que é o número do Figo e do Ronaldo, que são dois grandíssimos jogadores, e portanto o 7 é um bom número. Eu estava a vir para aqui, estava a pensar o que é que vos podia dizer de novo ou diferente de um médico que está na SEDES há uns anos. A situação de Portugal começa por um número que é este. Nós, neste momento, em Portugal, temos cerca de 700 mil portugueses com mais de 85 anos. Em 2030 vamos ter 1 milhão de portugueses com mais de 85 anos. Isto é pessoas à volta dos 90 anos. E isto é fruto de muita coisa, mas também da qualidade da medicina e da saúde portuguesa. Agora que se fala na crise do SNS, tudo isto é verdade, mas o que é facto é que nós, e eu como médico há 40 anos no SNS, tenho muito orgulho em participar num sistema de saúde público, privado, social, que tem isto. Agora, isto tem um problema, não é? Como estão a ver, é que estamos a tornar Portugal quase numa unidade de cuidados continuados. Portanto, somos um país envelhecido e, portanto, temos que repensar, talvez, o papel dos séniores na sociedade e na vida. Porque hoje uma pessoa com 90 anos não tem nada a ver com um cidadão de 90 anos há 50 anos. E temos que aproveitar o know-how, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento dos mais velhos, que eu, como costumo dizer na SEDES agora temos felizmente muita gente nova, mas temos muitas pessoas e amigos com mais de 80 anos. As pessoas mais velhas têm 2 ou 3 coisas que só com a idade se conseguem. Primeiro, a sabedoria. A sabedoria precisa de tempo. Depois, a independência, a liberdade. Porque já foram tudo e já não querem mais nada, só querem a felicidade dos filhos e dos netos. E, portanto, falam o que pensam, as convicções que têm, sem medir as consequências. E isso é muito útil. E precisamos muito disso. E, portanto, temos que aproveitar essa capacidade. Isso é uma necessidade para a economia, porque a França, que é um país, como sabe, um bocado difícil é mais difícil a França do que Portugal de se governar e de se deixar governar. Aquele ditado do Cipião romano aplica-se melhor aos franceses, que querem agora pôr a idade da reforma mais cedo. Não, é ao contrário. As pessoas têm que, se for permitido, se tiverem liberdade, poderem trabalhar até mais tarde, noutras funções, noutras áreas, porque nós precisamos disso e eles também. Já agora isto tem a ver com a saúde mental. As pessoas, se forem ali para a Alameda jogar às cartas, não são tão úteis e não é por acaso que nós vemos CEOs, líderes, presidentes, papas, com mais de 80 anos. Porquê? Porque mentalmente estão ocupados. Estão ocupados, estão a trabalhar e, portanto, também vivem mais anos, melhor, com mais qualidade de vida. Isto é um assunto que é preciso pensar. Agora, vindo à política aqui. Eu
eu hoje até tenho um programa de televisão e vou levar um livro que me ofereceram, que é do Kaplan, sobre a geografia e os países. Que é uma coisa, é uma realidade, ele é um grande analista político e analisa uma coisa que já sabe há séculos. A geografia é muito importante para a guerra, para o desenvolvimento dos países, para tudo. E Portugal, como eu tenho dito muito, Portugal tem uma situação geográfica invejável. Nós temos muita sorte, somos muito privilegiados. E não é só por estar aqui em Carcavelos, nesta universidade, em frente ao mar, com esta praia. Portugal, a situação geográfica que nos põe no meio do Atlântico, entre a Euroásia e as Américas, permite-nos hoje, nestes tempos que vivemos, afetados tivemos o Covid, mas sobretudo depois do Covid, que já se estava a recuperar economicamente a nível global, veio uma guerra que tem implicações brutais e que às vezes parece que esquecemos, mas estamos com uma guerra aqui a 3.000 quilómetros de distância. Mas Portugal tem situações de porto de abrigo. Portugal funciona como um porto seguro, um porto de abrigo. E, nomeadamente, vem ao de cima em situações de guerra no centro da Europa. Isto foi sempre assim, historicamente, é assim e será assim. Porque tem a ver com a nossa situação geográfica, primeiro que tudo. Para além disso, somos um país global, que temos portugueses em todo o mundo, no hemisfério sul. Às vezes esquecemos dos do sul. Aquela coisa dos do sul, não são nada dos do sul, porque a China é do norte, a Índia é do hemisfério norte. Mas pronto, no hemisfério sul, a língua mais falada é o português. Convém lembrar, é o português, ponto. E tudo isto faz de nós, de facto, um país de condições únicas e que, tendo a inteligência de quem é responsável no país politicamente, pode aproveitar essa situação para bem da economia portuguesa e dos portugueses e do bem-estar dos portugueses. Como hoje, vocês sabem isso melhor que eu vi só de ressalto, porque estive no hospital, confesso que não pude assistir tanto, mas tirei uns dados. As projeções do Banco de Portugal para este ano são abaixo daquilo que a projeção que eles tinham feito a segunda este ano dizia, portanto não é tão otimista, e para o ano vamos aterrar e vamos passar outra vez para aqueles números que nós estávamos habituados, que é crescer 1% ao ano. E perante a situação que todos sabemos, da guerra que não está resolvida e que eu temo que se vai manter e que vamos ter ali um problema para muitos anos, nós temos um país que tem um governo com uma maioria absoluta, portanto há estabilidade política no Parlamento, o governo tem apoio parlamentar com maioria absoluta, isso não se vai alterar para o ano. Vamos ter eleições europeias que têm consequências mais para o partido, para o maior partido da oposição do que propriamente para o partido do governo, porque normalmente quem está no governo é penalizado nessa situação, e se o Partido Socialista, que já está há 8 anos no governo, não for penalizado nas eleições europeias, isso é um problema sério, mas é mais para o PSD, não é para o PS. E depois vamos ter eleições autárquicas em 25 e só teremos, em princípio, eleições legislativas em 26. Portanto, nós até temos estabilidade política e temos outra característica já agora, há 50 anos, que se vai fazer os 50 anos de 25 de Abril para o ano. Somos o país mais estável a nível europeu da Mancha para cá, tirando a Inglaterra, em termos de partidos políticos. Nós temos os partidos dominantes no país, são os mesmos há 50 anos e os resultados eleitorais são muito parecidos. As sondagens de hoje, do PS e do PST, são muito parecidas às primeiras eleições de 75 e depois em 76. E as oscilações que houve são nos extremos, mas não são tantas assim. Se ler de um ponto, objetivamente, cientificamente, Portugal tem uma estabilidade partidária muito grande o que eu gostava de salientar, para não amassar muito nesta primeira, é que acho que Portugal tem condições e tem oportunidades para se fazer melhor. Eu estava aqui, o Dr. Eduardo Catroga, estávamos aqui a comentar por causa dos economistas e dos médicos. Nós, na medicina, quando fazemos diagnósticos, temos que fazer o diagnóstico verdadeiro. Não há aqui Rodriguinhos, e se o assunto é sério, é mesmo sério e tem que se debelar. E depois temos outra coisa que temos que fazer e que eu, na minha experiência de acompanhar a política e de outras áreas, temos que decidir. A minha vida médica é decidir.
E temos que decidir e fazer aquilo que tem que ser feito. Claro que 3 médicos têm 3 opiniões, mas a ciência é baseada na evidência e é fácil chegar a um consenso o que é que tem que se fazer ao doente. E eu penso que, em relação à visão estratégica do país, falta-nos isto. Nós temos imensos diagnósticos muito bem feitos. Pela Fundação que o meu amigo Gonçalo Matias dirige, pelas universidades que têm hoje estudos, cada vez tem mais gente a fazer estudos, diagnósticos. Portanto, isto está tudo feito. O que falta em Portugal, como o aeroporto aqui de Lisboa, é decidir. É decisões. E isso é preciso decidir depressa, porque esse também é outro problema português, que é a lentidão dos processos, a lentidão, não é só da burocracia do Estado, é a lentidão de tudo. Tudo para se decidir. Bem, nós se na medicina fôssemos a decidir assim, garanto-vos que 700 mil portugueses hoje não tinham mais de 85 anos. Não, já tinham ido. Não estavam cá. Portanto, é preciso ser célere. Bem, e a SEDES vai agora, aliás, apresentar um projeto. Eu acho que a competitividade do país passa, primeiro que tudo, porque já temos segurança, já temos estruturas. Diga-se o que se quiser, nós temos um sistema de saúde, de segurança, de rodovias, de vias de comunicação. O que é que nos falta? Competitividade fiscal. Nós temos que aparecer no mapa internacional como um país, temos que fazer uma reforma fiscal que dê transparência, simplicidade, mas uma reforma a sério, como foi feita a última grande reforma do IRS, foi do Miguel Cadilha, há 30 anos, anos 90. Uma reforma a sério, que simplifique o sistema fiscal, que o torne mais acessível para que todos percebam como é que funciona. Álvaro, vamos passar e que no fim do dia também baixe a carga fiscal esse de uma tema forma para uma segunda gradual, ronda. mas que Na segunda ronda vamos abordar esse tema, se não se importar, e gostava de ouvir a opinião do Dr. Eduardo Queiroga sobre esta... Também pegando um bocadinho no que o Álvaro disse, e também sobre os números que foram hoje divulgados pelo Banco de Portugal. O que é que espera para o próximo ano? Bom, aqui, também começo por agradecer o convite e felicitar os investidores, a direção do Jornal Económico, e os colegas do painel, o Álvaro Beleza, a Celeste Agatong, que nos conhecemos quando ela era muito mais jovem e eu mais jovem, lá no Quelhas, e aqui o Gonçalo, que eu não tinha, também já o conhecia, não tinha o prazer ainda de estar com ele. Você está-me a perguntar sobre a política fiscal, não é? Um bocadinho da política fiscal, mas também pegando nas previsões macroeconómicas para o próximo ano, como é que Portugal compara com outros países da zona euro e o que é que espera? Portanto, aqui o tema é Outlook 2024, perspectivas. Perspectivas económicas, qual é o cenário macroeconómico para 2024, perspectivas para a política, para os vários instrumentos de política económica, a política orçamental, política monetária e cambial, a política de rendimentos e depois as políticas estruturais. Como eu tenho referido em várias ocasiões, eu não perco a oportunidade, uma política económica global e coerente tem que ser um mix coerente de instrumentos de regulação conjuntural, políticas de curto prazo e dos instrumentos ou dos vários vetores de políticas estruturais que têm a ver com a melhoria da produtividade e da competitividade. Portanto, as políticas de regulação de curto prazo têm a ver com a estabilidade macroeconómica e, portanto, são os instrumentos, é a política monetária e cambial centralizada no Banco Europeu no Banco Central Europeu, no âmbito da zona euro, a política orçamental a nível nacional de acordo com determinadas regras, a política de rendimentos e depois as políticas estruturais, que a maior parte dos economistas esquecem, que são as políticas do lado da oferta e que têm a ver com os vários vetores determinantes da produtividade, e a produtividade é a fonte da prosperidade económica e social a médio e longo prazo. Muita gente também parece um anátema, ninguém fala em produtividade e ninguém fala em políticas do lado da oferta, só fala muito em políticas do lado da procura. Portanto, no cenário para 2014, para 2024, aparecem projeções, têm aparecido
as projeções dos organismos internacionais. Hoje mesmo foram comunicadas as projeções do Banco de Portugal, que aponta para um arrefecimento da economia a partir do segundo trimestre de 2023. Vamos fechar o ano na casa dos 2. O Banco de Portugal está um bocadinho pessimista, entre 2,1 e 2,5, talvez, não sei. Eles hoje apontam para 2,1. E este arrefecimento vai continuar em 2024. O Conselho das Finanças Públicas, salvo erro, aponta para 1,7, a 1,8, o Banco de Portugal para 1,7. E vamos ter uma taxa de inflação na casa dos 3% para o ano. Portanto, estamos perante um cenário que não é de crise. É um cenário de crescimento moderado, de um crescimento nominal na casa dos 5%. E com taxas de juro do custo da dívida, o custo médio da dívida deve estar em 1,8, 1,9. Portanto, temos aqui um cenário como foi o Maná, não é o Maná de 2022, nem o Maná de 2023, mas um cenário onde podemos fazer uma consolidação inteligente, continuar a aprofundar uma consolidação inteligente das finanças públicas, baixando o rácio da dívida pública no PIB. Portanto, os economistas sabem, quem estudou finanças públicas sabe isso, que sempre que a taxa de crescimento nominal é superior à taxa de juros nominal e que o saldo primário, isto é, o saldo orçamental antes de juros, é positivo, o rácio da dívida pública no PIB cai estrondosamente. Face às condições que tivemos em 2022, 2023, temos condições para baixar o rácio da dívida pública no PIB 20 e 30 pontos. Algo fizemos, não desperdiçámos todo este potencial e, portanto, vamos chegar ao final de 2024 com potencial de termos uma dívida pública no PIB, com políticas invariantes do lado da despesa, digamos, até abaixo de 100% do PIB. Portanto, vamos ter um crescimento moderado, um crescimento nominal, PIB real mais inflação, muito acima do custo de dívida pública. O custo médio deve estar 1,8, 1,9. Portanto, a maturidade da dívida pública é 5 ou 6, é 7 anos por aí. Portanto, isso significa que temos todas as condições para continuar a crescer, para fazer uma consolidação orçamental inteligente, mas não temos condições políticas, porque não vejo ímpeto reformador para desenvolver o outro pilar da política económica, que são as políticas estruturais do lado da oferta, para melhorar a produtividade e a competitividade. A competitividade fiscal é apenas uma das componentes, mas como o Álvaro Beleza referiu, para atacar um problema é preciso que os decisores façam um bom diagnóstico. E vejo os nossos decisores não preocupados com as empresas. Portanto, no fundo, os dois principais partidos, aqui há uns anos atrás, tinham acordado, sei lá, uma reforma progressiva do IRC, que quando veio a geringonça, esse acordo não funcionou. Portanto, agora vejo os partidos políticos mais concentrados no IRS, nas pessoas, quando nós precisamos de que os partidos políticos do arco do poder assumissem as conclusões da OCDE. Em 38 países, nós, infelizmente, estamos, em termos de ranking negativo, nos 3, 5 primeiros, quer nos impostos sobre o trabalho, quer nos impostos sobre lucros, e estamos no último lugar em termos de complexidade fiscal. Portanto, eu vejo como preocupação de que é evidente que isto tem um problema acumulado, não tem solução pontual, é um processo, mas num processo é preciso dar sinais e tomar medidas de curto, médio prazo, no sentido de dizer o meu caminho estratégico é este. Diz a OCDE que temos com 36,4% de impostos diretos, mais indiretos, mais contribuições para a segurança social no PIB. A União Europeia até chega a 37 e qualquer coisa, depende da definição dos encargos sociais
etc. Mas é evidente que os países que estão a crescer mais aceleradamente e que entraram muito depois de nós na União Europeia, esses têm uma carga fiscal que não ultrapassa 33% do PIB. Nós estamos com uma carga fiscal 3, 4 pontos percentuais do PIB para o nosso nível de riqueza. Ainda um estudo, há poucos dias, que apareceu da Faculdade de Economia do Porto, chama a atenção para um conceito. Às vezes os políticos dizem, estamos com uma carga fiscal igual à média. Mas como estamos com um rendimento de 25% inferior ou 30 pontos percentuais inferior à média, isso significa que o esforço fiscal relativo sobre as famílias e as empresas é superior à média. E, portanto, estamos com um esforço fiscal, uns falam em asfixia fiscal, outros falam em sufoco fiscal, mas é evidente que a fiscalidade é apenas uma variável importante num complexo de fatores que têm a ver com a produtividade e com a competitividade. Portanto, nas perspectivas para 2024, eu vejo uma política monetária e cambial desenvolvida, política monetária desenvolvida pelo Banco Central Europeu, em que tudo indica que vai manter estas taxas de juros atuais por um período relativamente longo. Portanto, não vamos... E as taxas de juros reais vão subir. Isto é, se as taxas nominais se mantêm, se a inflação vai cair, as taxas de juros reais vão subir. Portanto, isso significa que o Estado, as famílias e as empresas têm que se adaptar a este novo normal, que é o velho normal. Portanto, o que foi anormal foi a política monetária entre 2012 e 2022, com as taxas de depósito no Banco Central entre 0 e menos 0,5. No período anterior, na década anterior, na primeira década do BCE, a taxa normal andou à volta de 3%. Portanto, para uma inflação core, à volta de 1,8%. Portanto, nós temos que nos habituar a voltar a taxas de juros normais. Taxas de juros normais. E pode-me perguntar, nas perspectivas para 2024 e nas perspectivas a mais longo prazo, como é que vão evoluir as taxas de juros longas. As taxas de juros longas vão depender das taxas de juros de curto prazo, mas vão depender de 3 variáveis determinantes. Primeira variável, digamos, o risco que será incorporado na taxa de juros, o risco do BCE não atingir o objetivo dos 2%. Esse risco, nas últimas décadas, foi mínimo. Os mercados acreditavam que o BCE ia alcançar o objetivo dos 2%. Se não acreditarem, põem uma taxa de risco na taxa de juros. E, portanto, esse risco foi mínimo no passado, atualmente já é um bocadinho superior ao passado. Esta é uma variável. Outra variável, outra variável determinante será até qual será a taxa de inflação. Aí há quem diga que a taxa de inflação, que aliás o atual germe inflacionista começou ainda antes do Covid, por um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que tem a ver com a transição energética, que tem a ver com a alteração da composição global da procura, tem a ver com a desglobalização, ou melhor, o arrefecimento da globalização que aumentou os custos de produção. Portanto, depois o Covid veio exacerbar alguns fatores do lado da oferta e também do lado da procura, quando permitiu a criação Portanto, acredita que há o risco do BCE não conseguir chegar aos 2% até 2025. Claro, e também, em determinada altura, não podemos esquecer que a política monetária ultra-expansionista dos bancos centrais criou moeda, permitiu a monetização dos déficits públicos, criou excesso de liquidez na economia, que ainda não se sabe ainda como é que vai ser secada. Portanto, há aqui um conjunto de fatores estruturais que faz com que, espontaneamente, estruturalmente, a taxa de inflação vai resistir a caminhar para 2%. Portanto, essa é outra variável. E outra variável será o preço de equilíbrio a nível global da poupança e do investimento. A poupança global, nas últimas décadas, beneficiámos da grande poupança da China, que comprou dívida pública dos países
europeus e não só. E agora verifica-se uma tendência para uma aplicação diferente da poupança chinesa. A poupança nos países ocidentais, com o envelhecimento da população, há uma desmobilização da poupança e, por outro lado, há grandes necessidades de investimento na transição energética, Portanto, é um conjunto de desafios que Portugal terá que enfrentar. Nos Estados Unidos significa que o equilíbrio poupança e investimento aponta para que o preço de equilíbrio não fosse a estimativa antiga, que era menos 0,5 até, e aponta para 0,51. Portanto, tudo isto somado, vamos ter taxas de juros mais normais. Aliás, historicamente, quando a inflação estava na casa dos 3%, a repo rate do Banco Central era 4,1% em termos nominais e 1,1%, 1,2% em termos reais. Portanto, os Estados, as empresas, as famílias, os bancos vão se adaptar a este novo normal, que é o velho normal, com características do velho normal. E, portanto, a política monetária em 2024, espera-se que a inflação esteja domesticada a partir de determinado momento lá para o segundo semestre, mas não espero grandes quedas de taxa de juros. Sim, os juros devem manter. Não espero grandes quedas de taxa de juros. Em relação à política orçamental, para 2024, acho que o Governo, em 2023, vai ter um excedente orçamental, graças à carga fiscal exorbitante. Vamos ter condições com a taxa de crescimento nominal na casa dos 5%, como expliquei, com o custo médio de dívida para continuar a baixar o rácio da dívida pública no PIB. Agora, o que eu espero é que haja um novo mix nas políticas de curto prazo. Isto é, o Governo, nos últimos 8 anos, castigou drasticamente o investimento público, caiu em média anual 1% do PIB todos os anos, porque privilegiou a despesa corrente primária, privilegiou a reposição acelerada de salários e pensões e outras despesas correntes. Portanto, sacrificou o investimento público. Portanto, espera que agora esse caminho seja invertido. Para 2024 vai haver uma recuperação da formação bruta de capital fixo, pode atingir já um valor mais normal, 4%. O PRR vai servir, em boa parte, para colmatar a insuficiência de investimento público que houve em 10 anos, e as novas agendas mobilizadoras vão ser um desafio que, se tiverem sucesso, poderão contribuir para projetos interessantes no domínio da inovação empresarial. Portanto, Pedi-lhe só que concluísse para... 2024, política orçamental, política monetária e política de rendimentos. Eu só espero é que os custos unitários do trabalho não cresçam muito acima da produtividade e que é o que está a verificar na Europa. Os custos unitários do trabalho estão a subir, mas não estão a ser compensados por uma queda das margens das empresas. Logo, isto está a prejudicar a inflação. Mas a política de rendimentos, a ver, vamos. Eu pedi-lhe que concluísse. Mas é a minha maior dúvida, porque o Governo não gosta de fazer reformas, o Governo é um Governo conservador, não é um Governo progressista. Para mim, olha, vou pegar nessa sua deixa, vocês são os grandes conservadores. E vou perguntar ao... Não querem correr o risco nem reforma do sistema político, nem reforma do sistema de justiça. Eu vou pegar nesta sua deixa e gostava de ouvir, monopolizar mais a conversa do... Já as minhas perspectivas para 2024. Obrigado, muito obrigado. E gostava de ouvir a opinião do Gonçalo, precisamente sobre este tema de termos um governo conservador. Falta ímpeto para as reformas em Portugal? Ora bem, antes de mais também gostaria de agradecer o convite ao Filipe Alves, ao Jornal Económico, também cumprimentar o Mídia 9 e felicitar pela organização, cumprimentar o meu amigo Gonutini e, naturalmente, aqui os colegas de painel, ilustres colegas de painel. Eu já vou à parte das reformas. Temos Mundial em Portugal em 2030, não é tudo mau, acabou de sair a notícia, alegremos-nos com isso. Mas eu vou começar num tom bastante mais pessimista do que aquele que tem perpassado aqui o painel e por isso, enfim,
pouco a contraciclo do que tem sido dito. Em primeiro lugar, e vou usar essencialmente dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, quer dos estudos, quer da Pordata. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que pensar nas pessoas. E as pessoas estão a passar mal. Nós temos em Portugal 1,7 milhões de pobres, pessoas em situação de pobreza. Nós temos em Portugal mais de 4 milhões de pessoas em risco de pobreza sem transferências sociais. Portanto, é o Estado Social que está a assegurar muitas destas pessoas. 33% dos pobres trabalham. Portanto, o ter um trabalho, ter um emprego, não é garantia de estar fora da pobreza. E depois há outro problema, que é o elevador social está encravado. E, portanto, há muita pobreza que é herdada, que é transmitida e as pessoas não conseguem sair dela e nós não temos mecanismos para ajudar as pessoas a sair da pobreza. Há uma crise do sistema de ensino, por exemplo. Entre outras coisas, mas sim, claro que o ensino é um problema crónico porque é isso que ajuda a educação, é o elevador, é aquilo que leva as pessoas a conseguir sair da pobreza. E aí há um problema crónico. E, portanto, olhando para as pessoas, nós temos aqui uma dificuldade. Depois temos uma crise na habitação. A somar às dificuldades de muitas pessoas em situação de pobreza, temos uma crise na habitação em que as pessoas não estão a conseguir manter as suas casas. Claro que há uma grande percentagem de portugueses que têm casa própria. E isso é uma vantagem porque há aí uma poupança natural que foi adquirida por essa via. Mas aqueles que não têm estão numa situação difícil, estão a passar mal e é preciso olhar para essas pessoas. E também já podemos falar um bocadinho sobre a habitação, se acharem bem. E depois temos a questão demográfica. O Álvaro pôs o dedo na ferida, porque o termos muitas pessoas com mais de 80 anos é uma ótima notícia, temos que agradecer aos médicos e ao Serviço Nacional de Saúde, mas também tem desafios muito grandes. Porque isto significa que Portugal vai ter um peso tremendo sobre a segurança social nos próximos anos e a sustentabilidade da segurança social, os nossos números mostram isso, está claramente posta em causa, provavelmente entra em déficit a partir de 2027 e entra em creche por volta de 2050. Portanto, há aqui um desafio muito sério do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social. Mas da sustentabilidade da própria pirâmide demográfica, porque não é só a questão da segurança social, é como é que um país cresce de forma sustentável, sem jovens e sem talento e sem refrescar a sua base. Isso não é possível, não é? E, portanto, nós temos aqui um problema demográfico. Os censos mostram, nos últimos 10 anos, nós perdemos 200 mil pessoas. E os nossos números mostram que em 2050 podemos ser 7 milhões. Portanto, estar a perder cerca de 2,5 milhões de pessoas nas próximas décadas. Isto é um encolhimento grande da população. Somado ao envelhecimento da população, nós praticamente não temos pessoas ativas. E depois, há setores fundamentais para a economia portuguesa. Nós podemos não gostar disso, mas é verdade. O setor do turismo é fundamental para a economia portuguesa. A agricultura é fundamental para a economia portuguesa. Isso, e já agora, para chamar aqui também o exemplo que o Álvaro deu, a questão do envelhecimento também coloca desafios do ponto de vista dos serviços que são prestados, nomeadamente os serviços à terceira idade, que não andam muito longe da tipologia de serviços do turismo, por exemplo, embora com especificidades, mas que não anda muito longe do tipo de serviços que são necessários aí. Isto significa uma necessidade intensiva de mão de obra. Este ano, o setor do turismo dizia, esse número não é nosso, é do setor do turismo, que dizia que precisava de 45 mil pessoas para aguentar o verão. E para conseguir assegurar o nível de serviço que é preciso para que nós continuemos a ser competitivos num setor que é fundamental. Ora, 45 mil pessoas só para aquele setor, pensar em todos aqueles que estamos a perder, o talento que estamos a perder, os que estão a envelhecer e estão a sair do mercado de trabalho, isto significa uma situação verdadeiramente explosiva. Bom, e portanto, é preciso olhar para isto. É preciso olhar para isto com olhos reformistas e pensar como é que vamos lidar com esta realidade, como é que vamos garantir que as pessoas saem da pobreza, como é que vamos garantir que o elevador social funciona, como é que vamos garantir que o talento que existe em Portugal, e que inquestionavelmente existe, porque esta é de facto, e os números mostram isso, a geração mais preparada de sempre, pelo menos o maior número de pessoas no ensino secundário, o maior número de pessoas no ensino superior, como é que garantimos que esta geração fique em Portugal
E para além desta geração, como é que outros que estão fora vêm para Portugal contribuir para o crescimento do nosso país? Ora, o que é que nós temos para oferecer? Instituições que estão bloqueadas, sistemas de ensino bloqueados, a instituição que trata da atração de talento, dos vistos, das pessoas que podem vir para Portugal trabalhar, não funciona há 3 anos. E, portanto, o que nós vemos é as pessoas que não querem vir e os que cá estão querem ir embora. Isto é, de facto, um cenário muito preocupante. Como é que isto se combate? Com reformas, evidentemente, olhando para estes problemas de forma muito clara e perceber qual é a intervenção que o Estado tem que fazer aqui, mas isto também se resolve, e eu acho que isso é importante, dar aqui uma janela de esperança, isto também se resolve, em parte, com crescimento económico. E o crescimento económico é uma responsabilidade de todos, não é só do Estado, é também das empresas e de todos nós. E o crescimento económico faz-se também reestruturando o nosso setor empresarial, o nosso setor produtivo, acrescentando valor. Por exemplo, um tema para o qual a Fundação tem estado a olhar é o tema da qualificação da nossa gestão, que é em geral muito baixa e que explica vários dos problemas que estamos aqui a falar. Explica, por exemplo, que as empresas não sejam capazes de aceder ao financiamento porque o gestor não tem sofisticação para aceder a mecanismos financeiros. Justifica, por exemplo, que as empresas não consigam reter talento porque o gestor não tem sofisticação para reter talento. Ninguém qualificado quer trabalhar para alguém que não percebe sequer o valor acrescentado da sua qualificação. Portanto, há aqui um conjunto de fatores importantes que não são só do Estado, para os quais é preciso olhar. Mas enfim, portanto, peço desculpa por um tom mais pessimista, mas acho que se não olharmos para estas questões... E para resolver esses problemas temos que fazer aquilo que o Álvaro dizia, que é olhar para o problema e arranjar uma solução. Exatamente. E decidir. Ainda vamos, há alguns temas que ainda vamos voltar, Gonçalo, e entretanto gostava de ouvir a Maria Celeste Agatong sobre este tema da produtividade e do aumento da nossa produtividade. Passa também pela consolidação do nosso setor produtivo. Temos empresas muito pequenas e pouco competitivas à escala global. Temos muitas empresas muito pequenas, microempresas, e temos muitas que, ao fim e ao cabo, são para sustentar os postos de trabalho e não são verdadeiras empresas no sentido que é uma empresa. E, portanto, um dos problemas é exatamente a consolidação empresarial, tentando fazer fusões, aquisições ou integração em grupos de maior dimensão, e nós vemos pelas estatísticas que nos grupos de maior dimensão, mesmo as PMEs que estão integradas, quer ao nível dos rendimentos, quer da produtividade, quer do crescimento, têm números completamente diferentes de outras empresas que estão sozinhas. Problemas. Eu trabalhei vários anos em banca de investimento, em corporate finance, e uma das coisas que fazíamos era exatamente desafiar empresários para se juntar, para comprar. E tínhamos desde respostas assim, que eu vou dar uma, que muitas vezes a minha empresa já dá para mim e para a minha família, para que é que eu vou para uma coisa mais complicada? Portanto, antes de tudo, para conseguirmos isto, é preciso ter uma classe empresarial ambiciosa. E a ambição é uma coisa que às vezes falta muito no país. E não está dispersa. Portanto, vimos os ambiciosos que chegam lá e depois vimos os outros que não são ambiciosos. E, portanto, isto também é uma questão de educação e eu acho que as escolas têm muito a dar aí às nossas crianças, que é torná-las ambiciosas. Acho que é um pecado, mas eu, como andei num colégio estrangeiro, havia sempre um muito bom aluno e a nossa ambição era chegar à nota do melhor. Aqui, hoje em dia, não se usa isso, pedagogicamente, mas nós não nos fez mal nenhum. Mas um dos problemas é exatamente a ambição. É uma questão cultural e de mentalidade. Segundo ponto, depois temos o problema da educação do gestor, que não está preparado, nem a empresa dele está preparada para fazer fusão, é o gestor e a empresa. Terceiro ponto, um bocadinho mais positivo, é dizer que há uma nova classe de gente em Portugal também, gestores que estão a entrar no mercado, cuja visão é completamente diferente. Portanto, eu tenho muita esperança que esta nova classe que entra no mercado possa vir não a mudar o país de um dia para o outro, mas a ajudar na mudança. E um terceiro ponto é dar visibilidade aos casos de sucesso que não são dados. E, portanto, nós pegamos nos telejornais, nos jornais, em tudo, eu estou aqui a falar, peço desculpa, nem todos, naturalmente não é muito político dizer isso, mas uma das coisas que todos temos que fazer é dar visibilidade aos casos de sucesso.
É a melhor maneira das coisas acontecerem, é a visibilidade nos casos de sucesso, porque isso faz com que, primeiro, as pessoas que tiveram sucesso sejam reconhecidas. Segundo, os outros pensem que podem chegar lá. E isto em Portugal não é feito. Por último, para fazer esta consolidação, isto não se faz só assim. Isto faz também, às vezes, com algumas políticas públicas de apoio. E uma delas são pacotes fiscais, há alguns tempos atrás, e eu acho que foi do tempo do Dr. Cadilho que isso aconteceu, são pacotes fiscais que incentivem as empresas e os investidores, porque não basta as empresas e os investidores realmente percorrerem este caminho e terem este objetivo. Portanto, do lado do Banco de Fomento, o que é que nós temos? Nós estamos a estudar a possibilidade de lançar alguns produtos, sobretudo, porque a banca hoje em dia, estas operações são bastante arriscadas em alguns casos e a base de capital das empresas também é fraca. Portanto, nas aquisições é mais complicado, nas fusões é mais fácil, porque não há destruição de capital, junta-se duas empresas e é mais fácil. É mais fácil do ponto de vista técnico ou financeiro, mas é mais difícil do ponto de vista negocial, porque juntar duas empresas é uma coisa complicada. Eu dou sempre um exemplo, que é o caso de uma grande empresa espanhola, hoje em dia, que foi a fusão para aí de 7 empresas de média dimensão. E nós, à medida dessas 7 empresas em Portugal, eu posso dizer que estão todas falidas e não temos nenhuma grande empresa constituída pela fusão das várias. É só para ver a diferença de mentalidades que houve de um caso e outro. E, portanto, diferença de mentalidades, dar visibilidade, ter pacote qual acha que será, desculpa interromper, qual acha que será o volume de faturação mínimo para uma empresa portuguesa poder ser competitiva lá fora? Eu não ponho valor de faturação mínimo, porque tudo depende dos setores. E porque eu estive a ver as estatísticas hoje para me preparar um bocadinho e realmente as estatísticas não dizem a verdade, porque muitas vezes a empresa que aparece como exportadora é o agente da exportação e não é a empresa exportadora. Pronto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a exportação é um risco adicional que vamos buscar para a empresa. Portanto, é mais fácil vender ali ao lado do que estar a vender do outro lado do mundo. Às vezes há moeda, há riscos, há uma série de coisas. Segundo ponto, há empresas pequenas que vendem muito bem e há empresas grandes, mas é evidente que a dimensão é fulcral para as empresas. E eu diria que uma nossa ambição deveria ser duplicar as empresas nos próximos... Eu vou dizer uma ambição, não é que vá acontecer e que seja possível com o conjunto de políticas. Devíamos ter uma ambição de, em 5 anos, 10 anos, duplicar o número de empresas com faturações acima dos 100 milhões. Ou seja, daquelas que hoje em dia estão por volta dos 50 milhões, haver uma duplicação para chegarem a 100 ou superior. Este ponto é essencial, sob pena de... Daqui a pouco temos uma série de empresas que estão fora do mercado, porque é impossível, com toda a regulamentação que falámos, com todas as exigências, conseguirem estar no mercado. Portanto, esta ambição de chegarmos a empresas com mais de 100 milhões, que é uma lista pequenina, basta ver nas maiores empresas, é uma lista pequenina, devia ser uma lista duplicada rapidamente. Agora, como é que se faz isto? Antes de tudo é preciso haver gestores, é preciso quererem. E depois a seguir as coisas acontecem. E passa também por reduzir o risco associado às exportações, por exemplo, através daquela ideia de uma agência nacional de crédito à exportação. O crédito à exportação que estamos aqui a falar é uma coisa importantíssima e julgo que os países de língua oficial portuguesa sabem bem a importância que isso tem para os nossos produtos chegarem a esses mercados. Podem dizer que são mercados muito pequenos, que não compram muito, mas é verdade que são mercados muito importantes para as empresas portuguesas e são os mercados que mais cresceram nos últimos anos. E porquê? Naturalmente porque os nossos empresários falam melhor português que falam outras línguas, há uma afinidade cultural, há um conhecimento. Hoje em dia, um produto que saia de Portugal e que entre em Angola ou em Moçambique, ao fim e ao cabo, o seu rótulo é o mesmo, praticamente, e, portanto, não há nenhuma transformação. Se exportar ali para a Espanha, tem que pôr uma alteração. Eu só estou a dar o exemplo de uma coisa. E, realmente, as agências de crédito à exportação facultam seguros de crédito, outros tipos de garantias, para países de risco, fora da OCDE. Dentro da OCDE, como os países, sobretudo os países desenvolvidos, não se pode fazer isso. Agora, para países cujo rating seja mais elevado, não podemos. E isto é muito importante para quê? Para sedimentar uma diversificação de mercados, porque se há risco em alguns mercados para alguns setores, para outros não existe. Por exemplo, durante a pandemia, vou dar um exemplo, ainda estava na COSEC,
que era onde se fazia este tipo, uma das coisas que cresceu imenso foi a exportação de produtos ligados a médicos e ligados a remédios, etc., que as nossas empresas estavam a fabricar na mesma, e havia países, não, mas não só máscaras, mesmo remédios. O que acontecia? As nossas empresas estavam a fabricar na mesma e havia países que estavam muito mais paralisados que Portugal. Portugal, naquela altura, aumentou imenso uma série de atividades que hoje em dia se mantêm, porque é engraçado que isto cresce o mercado, mas depois mantêm-se, e hoje em dia mantêm-se, em alguns casos, ocupam o espaço de outros. E, portanto, não é só os PALOPs, na África, no Norte da África, noutras zonas. Estes seguros de crédito são importantíssimos e hoje em dia a Europa está a utilizá-los imenso, não só para as exportações de mercadorias, como também na execução dos projetos. Porquê? Porque num projeto grande, por exemplo, em África ou na América do Sul, geralmente tenta-se juntar o maior número de fornecedores europeus para aceder a esse projeto. Antigamente é quem comprava mais barato, hoje em dia não. Quem fornecia mais barato, hoje em dia não. Os países estão-se a organizar e cada país dá exatamente a sua garantia à parte do investimento. O que está a dizer, por exemplo, é que esta agência devia estar inserida no Banco de Fomento. Não, está previsto nos estatutos do Banco de Fomento que a agência de crédito à exportação seja incluída no Banco de Fomento, porque ela está na COSEC desde o início da COSEC há mais de 50 anos, como seguros de crédito, e até agora não foi ainda transferida para lá, apesar de ter havido um despacho conjunto de 2 ministros para se fazer a transferência da atividade mais o pessoal, e apesar das nossas guerras todas, ainda não conseguimos. Portanto, mas achamos importantíssimo, nesta altura, isto ser bem pensado e bem posto à disposição das empresas portuguesas, porque não podem estar fora destes consórcios, e ainda por cima, em zonas do mundo onde a logística desses países é muito conhecida pelos portugueses e, portanto, os países de língua oficial portuguesa... Onde temos vantagens competitivas. Razões competitivas. Uma coisa é fornecer o equipamento, outra coisa é colocar o equipamento, fazer a construção, desalfandegar, tudo isso, a fiscalizar a obra, tudo isso é um trabalho que, em muitos casos, os portugueses estão dedicados em algumas zonas do mundo e é reconhecido pelos fornecedores. Não é só a África portuguesa, mas noutros países. E, portanto, eu considero que o papel da Agência de Crédito à Exportação, neste momento, é mais importante que nunca e, portanto, gostaria muito que essa transferência ocorresse para o Banco de Fomento, porque nós gostaríamos que, para além das outras atividades que temos, a atividade internacional fosse uma das atividades de apoio à internacionalização das empresas portuguesas. Muito bem. Álvaro, há um tema que gostava de colocar, que é a degradação dos serviços públicos. Pelo menos é a sensação que muitos portugueses têm, embora não seja só portugueses. Ainda há pouco tempo eu entrevistava um autor inglês e ele estava-se a queixar que no país dele também o ensino e as escolas, os hospitais, há uma sensação de grande desinvestimento em tudo o que é serviços públicos. Acha que há condições para isto ser revertido nos próximos tempos, em Portugal? Pois, não. Condições há. É preciso haver vontade e... Se a área que está a haver uma reforma importante é na saúde. Está a ser feita uma reforma, que aliás tem uma pequena cota de paternidade, da organização do sistema. Hoje, como dizia o Governador do Banco de Portugal, o problema não é dinheiro. O problema é a saúde, tem tido muito mais dinheiro. O problema é melhor organização. E nomeadamente isto que eu acabei daqui de ouvir. Melhor governance, melhor governação, porque está a ser feita uma reforma que é basicamente isto. A governação dos hospitais, dos centros de saúde e dos cuidados continuados é a mesma, passa a ser a mesma, que hoje não é. Hoje não é. O sistema de saúde vive muito em autogestão. Esse é o problema geral, assim, para sintetizar, para não vos maçar muito, vive muito em autogestão e não é possível. Tem que haver organização, planeamento e tem que haver liderança, responsabilização. Agora, estou otimista porque eu acho que na saúde e na educação são setores que, apesar de tudo, estão a dar frutos. Eu estava a vir para aqui, tomei ali um café. Eu acho que o objetivo aqui, o que é? Cativar os jovens portugueses em Portugal e estes estrangeiros que estão cá a estudar, que se vão embora. Não é só os portugueses. Nós precisamos de mistura. Nós precisamos dos nossos e dos outros. E para isto, eu acho que é preciso haver ambição. Não é por acaso que o livro da SED chama-se mesmo Ambição, duplicar o PIB em 20 anos, mas a ambição tem que ser aqui, e falou-se aqui de uma coisa muito importante, que é a escala.
que tem a ver com esta reforma que está a ser feita na saúde, que é, nós somos o país das quintas, da pequenina empresa, não me levem a mal, mas agora que ganhamos o Campeonato do Mundo com Marrocos e com a Espanha, eu acho que nós temos uma economia muito de Medina, não é Medina do Ministro das Finanças, é de Medina de Marrocos, de Marrakech. Isto é uma economia muito da pequenina empresa, do pequeno café, da pequena fábricazinha de sapatos que começou na garagem e tal. E, portanto, precisamos de escala, grandes empresas, grandes grupos. E não é só duplicar as que faturam 100 milhões, é duplicar as que faturam 1000 milhões. Nós precisamos de empresas que faturem não é 100 milhões. Nós precisamos de indústria. O último grande investimento em Portugal, aqui o Dr. Cadroga está ali, o meu amigo Mira Amaral, que eu chamo-lhe o Ministro da Indústria, porque ele é o Senhor Indústria, foi a Auto Europa. Mas o problema é que a Auto Europa, como se viu agora, nós não podemos ter só uma grande fábrica de automóvel. Temos de ter 3. Porque se falha lá o motor, como se viu agora, que vem da Eslovénia, se tivéssemos 2 ou 3, talvez não tivéssemos tanta nora. O problema é que desde a Auto Europa, a Espanha já ganhou uma para Vigo, outra para a cidade de Vitória, que hoje é uma cidade de Mercedes. Isto é, nós temos que ter indústria de alto valor acrescentado. E esquecemos muito disto. Temos que captar capital, investimento, e também indústria, e grande indústria, e indústria de alto valor acrescentado, até média que percebe qual é. Aviões, automóveis, navios e comboios. Claro que agora são elétricos, certo, mas temos que ter a indústria. E, portanto, acho que descuramos muito isto. Temos lítio, parece que ali em Chaves, em Montalegre, e não vamos ter fábricas de baterias e de automóveis elétricos? Não, só podem estar a brincar comigo. Isto às vezes parece muito, desculpem lá, mas aquele fantástico programa, parece que estão a gozar com quem trabalha. Isto é assim tão difícil? Não, não é muito difícil. Agora, serviços públicos, e acabando na tua... Eu acho que a educação, o ensino superior em Portugal dá um salto brutal. Isso há setor que está hoje a funcionar. Então, nesta área da economia é brutal. As faculdades de economia, as business school. Eu acho que aqui, sinceramente, onde é que a gente precisa de melhorar? Na saúde, a gestão, é isso que está a ser feito. Claro, quando há uma mudança, há resistência. E já agora, Portugal, desde o Dr. Salazar, é um país muito corporativo. E as reformas é para defender o interesse comum e não os interesses corporativos de cada um. Mas é preciso ter coragem para fazer o que tem que ser feito. E, portanto, eu não posso estar mais de acordo com o que ouvi aqui do Gonçalo, que aliás falamos algumas vezes sobre isso. Nós precisamos de reformas. A SEDES faz a sua modesta contributo de defender reformas com ambição e já agora não inventar. Fazer coisas que outros países da nossa dimensão fizeram e que deram bons resultados. E como disse aqui o Dr. Cadroga, das perspectivas de 24, que até são razoáveis, Portugal, até comparado com outros países do Centro da Europa, até estamos numa situação... Valha-me Deus, não é possível fazer um novo contrato social para uma reforma fiscal que seja mais simplificada, com menor carga fiscal, mas que não haja fuga aos impostos, que se penalize quem não paga. Hoje fui a um café de manhã e lá está aquela coisa, não há multibanco. Mas que é isto? Temos que fazer aqui um contrato. Isto é, baixamos a carga fiscal, porque senão somos o xerife de Nottingham, não é? Por isso é que houve o Robin Hood. A carga fiscal é elevada, as pessoas fogem. Portanto, baixamos a carga fiscal, mas agora quem fugir é a sério. Paga a sério. Eu nunca mais me esqueço. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, era miúdo, em Nova Iorque, no aeroporto, havia o tipo que estava a ver os passaportes, tinha um grande livro, parecia uma lista telefónica das alturas, não é? Daquelas que a gente tinha amarelas, páginas amarelas. E eu perguntei o que era aquilo. Era o IRS, eram os que fugiam ao IRS. Eu era miúdo. Portanto, não é para brincar. O Al Capone foi apanhado por fuga aos impostos. Portanto, isto tem que ser assim. Tem que haver aqui um novo contrato entre quem governa e quem é governado, para que o país tenha possibilidades para crescer economicamente, para aumentar a produtividade. E tudo isto está mais do que escrito, mais do que falado. É preciso passar à fase de decidir. E já que a situação permite, e já agora, peço desculpa estar aqui a dizer, quem sou eu para dizer isto a grandes economistas, mas andamos sempre com aquela coisa, e agora a almofada para baixar a carga fiscal. Não, é que se a carga fiscal, IRC, IRS e as várias, se baixarem gradualmente com uma reforma fiscal ampla, há crescimento económico. É possível. Nós queremos baixar a carga fiscal para crescer economicamente e, portanto, há mais receita. Esta coisa de que nós estamos sempre
a pensar, pensamos pequenino, pensamos pouquinho, e eu acho que Portugal só dá um salto se tiver ambição. Eu acabo com o número 7, que é o número de Ronaldo, que é com a ambição de um cidadão como aquele, que tem quase 40 anos e que dá tudo até o último segundo do jogo e quer marcar e quer ser o melhor e quer ser o maior. E que muitas vezes é criticado porque ele quer ser o melhor. Nós temos que querer ser os melhores. Ponto. E não ter vergonha disso. E portanto, é preciso ambição a todos os níveis, às empresas, às pessoas, aos cidadãos. E agora vão-me dizer, você é muito otimista. Claro que eu sou otimista porque sou médico e vejo que nos últimos 50 anos nós hoje curamos doenças que há 30 anos ou há 10 não se curavam. E, portanto, eu vejo milagres acontecer todos os dias. E, portanto, obviamente que eu sou otimista. Se não fosse otimista, não vinha aqui a seguir a trabalhar. Em vez de ir para casa, falar aqui com os meus amigos, porque ainda acredito que é possível mudar o país. É possível melhor. Só depende de vontade. Obrigado. Eduardo Catroga, pegando neste tema da reindustrialização do país e também nesta questão da dimensão das empresas, precisamos de aproveitar a reindustrialização da Europa e quais os obstáculos que tem pela frente? Não há dúvida que o país, numa visão que eu penso ser correta, sofreu transformações estruturais profundas nas últimas décadas. E tem vindo, gradualmente, não com a velocidade que nós gostaríamos, desde os PEDIPs do Miramoral, a fazer uma renovação da estrutura produtiva. E hoje temos empresas de sucesso em todos os setores da economia, desde a agricultura, a agroindústria, às indústrias alimentares, a metalúrgica e a metalomecânica, que exporta, para além do turismo, é uma indústria exportadora altamente intensiva em exportações. Nos serviços, no turismo, temos infraestruturas e os serviços de qualidade. Nas novas tecnologias temos empresas boas. Portanto, nós precisamos de multiplicar os casos de sucesso, como dizia ali a Celeste. E precisamos ter ambição. Agora, eu vejo, digamos, não é só vontade, é preciso ter a visão estratégica correta. Não é preciso fazer reforma, é preciso fazer reformas, mas no sentido estratégico correto. Estamos numa economia de mercado. Temos que ser competitivos no nosso espaço económico a nível da economia global. Não é reformas contra a economia de mercado. Não é reformas que, no fundo, que influenciem negativamente o funcionamento competitivo dos mercados ou que prejudiquem a regulação dos mercados. Portanto, nós temos de ter ambição e temos que as empresas fizeram grandes transformações. Nós exportámos 28% do PIB, agora exportamos 50%, temos um potencial para chegar a 60% ou 70%. Agora, temos que aumentar o valor acrescentado das exportações. E temos, respondendo diretamente à sua questão, não perder oportunidades de aumentar a dimensão das empresas e o poder político não pode discriminar negativamente as grandes empresas. Um IRC progressivo, onde é que se viu isto em qualquer parte do mundo? Cresces, levas mais impostos. Às pessoas, tens mais ambição, passas os 50 mil euros de rendimento, estás na taxa marginal mais elevada. Portanto, temos que mudar o discurso político. E para mudar o discurso político, temos que ter a visão estratégica correta. E não é com enviesamentos anti-economia de mercado, ou que o enviesamento só falar em PMEs e não ser amigo das empresas e do crescimento das empresas e das grandes empresas. Por exemplo, sei lá, era fundamental, agora que no orçamento para 2024, pusesse incentivos fiscais ao aumento da dimensão das empresas. Aumento da dimensão das empresas. Era fundamental que aparecessem uns primeiros sinais a acabar com discriminações negativas no crescimento das empresas em termos de IRCs progressivos. Era preciso que aparecessem sinais a acabar com contribuições extraordinárias. Eu estava na altura no setor energético. Na altura estávamos a troca, era preciso o governo arranjar 100 milhões de euros para cumprir objetivos.
Eu empenhei-me junto dos acionistas para eles compreenderem a contribuição extraordinária, na minha função de chairman, a contribuição extraordinária do setor engenheiro. Depois já lá vão 10 anos. Já lá vão 10 anos. Portanto, quer dizer, nós temos que dar racionalidade ao sistema fiscal, temos que dar ética ao sistema fiscal, não é só o problema da moralização fiscal. Temos que, no fundo, mas o poder político, quando fala em reduzir impostos, temos que pôr um travão no crescimento da despesa pública corrente. E temos que, nós nos últimos anos, privilegiámos a despesa pública corrente em detrimento do investimento público. Nós andamos com 20% de investimento público e privado no PIB e temos que passar para 25%. O estoque de capital por empregado é metade daquilo que devia ser, metade daquilo para termos a produtividade maior. Portanto, nós, quer em termos de capital físico, quer em termos de capital humano, quer em termos de produtividade, os fatores estruturais estão identificados. Agora, é preciso uma visão estratégica coerente, por isso é que eu falo sempre de uma política económica global coerente, isto é, coerente no caminho estratégico correto, no sentido de uma economia de mercado que se pretende competitiva, integrada na Europa e no euro. Há quem sonhe ainda com os amanhãs que cantam, é pôr pau na roda no funcionamento da economia. E, portanto, quer dizer, é preciso ambição, são precisas reformas, mas reformas corretas, não é como a reforma da política de habitação, por exemplo. Pois é, esse é um tema que eu vou colocar ali são reformas corretas, em que se esquece as políticas do lado da oferta, como eu disse, as políticas do lado da oferta. E, portanto, se esquece que realmente os problemas, as reformas, produzem efeitos a médio prazo. Por isso é que os governos normalmente não gostam de raciocínio em termos de curto prazo. E as pessoas a sociedade civil tem que ser mais exigente, as empresas têm que ser mais exigentes. Nós temos recursos financeiros, temos recursos humanos. Não concordo que sejamos a geração mais bem formada de sempre. Somos a geração com o maior grau de escolaridade de sempre. Mas falta o desenvolvimento do ensino técnico ou profissional, que é muito deficiente, a vários níveis. Portanto, nós precisamos de olhar para a qualidade do capital humano que estamos a formar. Nós não estamos a subir nos rankings PISA da OCDE. Estamos a ser ultrapassados. Nós não estamos a pôr dinheiro em cima de sistemas essenciais, como o sistema de saúde, mas não olhamos para como é que reestruturamos isso e motivamos os profissionais. Nós acabamos com parcerias público-privadas. Digamos, isto dentro de uma visão estratégica errada. Portanto, são reformas, mas dentro de uma visão estratégica tacanha, que não considera que nós estamos numa economia de mercado, estamos na Europa, estamos na zona euro e, portanto, temos que ter maior produtividade no setor empresarial, privado, maior produtividade no setor público administrativo e maior produtividade no setor público empresarial. Por exemplo, no setor público administrativo, a transformação digital. Eu nunca vi dar nenhum programa que em todas as empresas foram para ser desenvolvido, que é os programas OPEX, a racionalização de custos, processos e de otimização de estruturas. Há sempre um empolamento de estruturas. Na saúde, pusemos dinheiro em cima dos problemas, mas não tratamos a questão estrutural, que é qual é o modelo que queremos para o sistema de gestão da saúde. No sistema de justiça temos 5 a 7% do PIB parado nos tribunais fiscais. Portanto, precisamos aí, eu não falo numa reforma do sistema de justiça, falo de operações cirúrgicas. Espanha tem 400 dias, nós temos 800 e tal dias nas decisões dos tribunais de primeira em Espanha. Espanha tem 400. Eu peço que termine. Nós precisamos, não de grandes reformas, porque já vimos que não há ambiente político para isso, mas há operações cirúrgicas e, portanto, eu estimulo aqui o Alvo Beleza a desenvolver a tecnologia das operações cirúrgicas no aparelho administrativo do Estado, no sentido de conseguirmos ali o bisturi, os pontos críticos que afetam a produtividade. Obrigado. Eu gostava de perguntar ao Gonçalo, muito rapidamente, o nosso tempo está a terminar, sobre, recentemente a Fundação divulgou um estudo sobre o mercado da habitação e por acaso coincidiu com estas medidas do Mais Habitação e eu gostava de lhe perguntar como é que vê esta problemática. Sim. Eu devo
não interessa fazer reformas. Interessa que se faça as reformas para alcançar os objetivos, partindo de diagnósticos corretos. Onde é que estão os pontos fracos? Porque é que nos últimos 10 anos só construímos 20% de novas habitações daquilo que construímos nas décadas anteriores? É uma questão que... Portanto, essa é uma questão fundamental. Sem perceber isto, não percebemos. E sem perceber que há vários segmentos de mercado, não percebemos quais são as políticas adequadas para resolver o problema. A médio prazo. Agora não há soluções milagrosas de curto prazo. Obrigado. Gonçalo, pegando neste tema, que acho que é precisamente o ponto. Sim, e é um tema que preocupa muito os portugueses, e a sua opinião mostram isso, os portugueses estão muito preocupados com a habitação, e a Fundação lançou um policy paper recentemente sobre isto, e numa estratégia agora, até para responder a esta preocupação do Álvaro, que dizia há pouco que os diagnósticos estão feitos, e nós fizemos os diagnósticos, isso é verdade, esses diagnósticos estão feitos, e agora é preciso propor medidas e propor ações concretas. E esta série de policy papers é para isso mesmo. Portanto, neste policy paper para a habitação, nós fomos olhar para os números, fomos olhar para o mercado, e depois fazemos um conjunto de propostas concretas sobre como se deve atuar, independentemente agora do mais habitação ou não, e se já se percebeu que é uma coisa conjuntural e que não vai resolver, e portanto é preciso olhar para o quadro geral. Bom, e o quadro geral, e o Eduardo Catroga acabou de dizer aqui, de traçar aqui o quadro claríssimo, nós temos um problema que é essencialmente um problema de oferta. O problema, e os números mostram isso, o policy paper mostra isso, aliás, compara com outras cidades europeias, mostra o aumento, claro que o preço da habitação está a subir em várias cidades, até por força da inflação, mas o aumento em Portugal é exponencial, é muito maior. E, portanto, é preciso olhar para essa realidade, perceber que o problema está essencialmente na oferta. Isto é inteiramente verdade. Se nós olharmos para os últimos 20 anos, para os últimos 10 anos, caiu a construção nova em 6 a 7%, 6 a 7 vezes relativamente à década anterior. Exatamente. Portanto, há uma queda brutal da construção nova, há uma queda brutal da oferta. Por outro lado, os números mostram que o problema dos estrangeiros não é um problema relevante. O caso dos vistos gold é absolutamente negligenciável. Se olharmos para os números de habitação, é absolutamente negligenciável. E mesmo os residentes não habituais, ainda hoje o governador do Banco de Portugal dizia isso, mesmo os residentes não habituais, não é isso que está a colocar a pressão. O nosso estudo mostra que há outros fatores que se calhar intuitivamente nem nos lembrávamos, mas fatores como as novas famílias, os divórcios, uma multiplicação, porque não é um aumento da população, porque nós perdemos 200 mil pessoas, é novas famílias, famílias monoparentais, divórcios, que aumenta a procura de casas. Portanto, há uma série de fatores que nós não estamos a pensar. É muito mais fácil culpar os estrangeiros, pensar que há... Se me permitem, o fundamentalismo ecológico. A determinada altura, até penso que foi um governo do PST, que alterou a classificação de solos. O Luís Altino tem chamado a atenção para isto. Eu também conhecia isso por experiência própria. Os terrenos eram urbanos, rurais ou urbanizáveis. Retirou-se a categoria de urbanizáveis. Portanto, aumentou a pressão da procura, os terrenos urbanos já existentes subiram o preço. Portanto, precisamos de terreno. Não, e há outra questão disponíveis para construir. Eu peço só que deixe o Gonçalo terminar. Mas há outra questão. Mas não é só... esse é um problema, mas há outro problema muito mais grave, que é o problema do licenciamento. Um promotor imobiliário, nós organizámos uma reunião de stakeholders a semana passada, onde estava a Ministra da Habitação, onde estavam os promotores imobiliários, onde estavam todas as pessoas que participam neste setor. Os promotores imobiliários dizem que demoram 6, 7 anos a entregar uma habitação, um prédio. E isto, é evidente, tem um peso enorme. Claro que o problema está a tentar ser resolvido. Era uma grande discussão saber se a direção é certa, mas isto para dizer que
o grande problema não está nos vistos gold, certamente. Está do lado da o oferta. grande problema está na oferta e, portanto, é para aí que tem que se dirigir as medidas. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com o professor Catroga quando diz que tem que se fazer medidas, não é só fazer reformas, mas as reformas têm que ser informadas. Portanto, se nós não olhamos para os números, se nós não percebemos qual é o problema, onde é que está o bloqueio, claro que podemos fazer reformas totalmente em sentido contrário àquilo que é necessário. Olha, Posso muito dizer uma rapidamente, que o nosso tempo está mesmo a terminar. Ainda sobre este problema da habitação. A senhora ainda não era ministra. Mas a senhora ainda não é ministra, veio a ser ministra passado uns tempos. Disse que não percebia porque é que as classes mais desfavorecidas não podiam ir viver para o centro das cidades. Pá, se ela não percebe os vários segmentos de mercado, não percebe, não percebe as políticas... Eu peço que sejam muito breves, que o nosso tempo está mesmo a terminar. Sim. E esta questão dos estrangeiros, quando há um problema a ver com o problema dos estrangeiros, foi por estas e por outras que nós expulsamos os judeus, que foi dos maiores erros históricos de Portugal e da Espanha, porque é muito esta visão, e da inveja, tem muito a ver com a inveja, e com os outros, que é quando temos um problema, vamos buscar aqui. Foi isso que fez com que o rei de França falido e o Papa destruíssem os templários, para ir buscar o dinheiro e a fortuna dos templários. No fundo é uma nacionalização. Foi isto que os reis católicos Bem, felizmente já não queimam ninguém. Os judeus. Ainda. Não, mas isto é importante, porque nós precisamos dos estrangeiros. Nós precisamos de mais capital Álvaro, de gente. e as descobertas foram feitas com os estrangeiros. Exatamente. Portanto, o nosso período de ouro foi feito... E já agora por filhos de uma inglesa, com um professor inglês, nós temos aqui muitos que ensinou temas. o rei de Portugal a comer com faca e garfo no Palácio de Sintra. É isso. Nós tínhamos ainda aqui muito... Dava para uma grande conversa, mas nós estamos já, de facto, já muito além do nosso tempo. Eu agradeço muito aos nossos oradores por esta interessante conversa. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, em nome de toda a equipa do Jornal Económico, eu agradeço a vossa presença, sobretudo o vosso apoio ao longo destes 7 anos. Vocês são, no fundo, a nossa... Muito obrigado. São, no fundo, a nossa comunidade. E eu, antes de terminar, eu gostava de convidar o nosso CEO, José Carlos Lourenço, a fazer a intervenção de encerramento do nosso evento. Muito obrigado a todos.